Olá, meus amigos de casa. Vou dar uma pequena dica para vocês, meus amigos. Vocês que é brechózeiro, gostam de comprar coisas de antiguidade no brechó, como eu gosto, que tem o cacareco aqui perto de casa, que tem tanta coisa diferenciada, meus amigos. Mas muitas vezes vocês não compram porque tá encardidinho, tá mofado, que nem esse aqui que eu comprei no cacareco, meus amigos, de porcelana. Ele tá com mofo e tá encardido. Mas tem dois produtos que resolve, minha amiga. Esses dois aqui. Você limpa ele fica limpinho, vai ficar novo. Daí eu já mostro o resultado para vocês. Ah, tem outra novidade para vocês, meus amigos de casa e meus amigos de casa. Eu, no antigo vídeo, eu falei que não dava para lavar roupa colorida, cor que boa com gel. Agora dá, meus amigos. Eu já vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para lavar roupa colorida com que boa com gel. Aguardem aí, meus amigos. É isso aí, meus amigos.